Oi, eu sou o Henrique, esse é meu canal Televisona e bora falar sobre os novos episódios de Solteiros Nunca Mais. Roda a vinheta aí, produção. Pra começar, o episódio 6 tinha deixado no ar aquela dúvida, né? Por que será que a Idu tava no chão chorando? E a gente viu a Minun, a Mindin e a Tion saírem dos encontros sem a visita de nenhum dos homens, né? Depois foi a vez das mulheres escolherem os homens para os encontros surpresa. E a Tion resolveu largar o Chaehoon e escolheu o Tinmok pro encontro dela. E quis ter uma conversa entre amigos com ele, mesmo ficando assim, né, com um pé atrás, por causa das meninas, né, que já são afim dele. E antes, a gente viu o Tinmok todo preocupado com ela, por ela ter cortado a mão, né, na cozinha. Ele até queria encontrar com ela depois do programa, já que a Tion trabalha com música e o Tinmok gostou aí, né, de saber disso. Já a Minun também escolheu o Tinmok e ela contou pra ele que teve aí um dia difícil, e ele elogiou ela, já que ela não era a primeira vez, né, que eles estavam se encontrando. A Minun quis saber com quem ele já se sentia assim mais à vontade, já que também, né, ele teve alguns encontros com a Idu. E ele disse que se sentia mais confortável com a Minun. E eu fiquei sem entender, porque ele vivia falando no programa que a Idu era a primeira opção dele. E como ele se sente confortável com outra garota que não é a Idu. Pode ser também que ele considera a Minun uma grande amiga, e às vezes a gente fica mais confortável mesmo na companhia dos amigos, né? O Tinmok diz que tava na faculdade e perguntou pra Minun se era uma boa opção aí namorar com ele nesse momento. E eu achei assim um pouco estranha essa pergunta, né? Ficou parecendo que ele tava interessado nela, perguntando isso, e ele diz que estar fazendo faculdade poderia atrapalhar o relacionamento dele com outra mulher que esteja já empregada. Ou seja, aquela falta de tempo, né, pra se encontrar por conta aí dos compromissos profissionais um do outro. E eu fiquei pensando que isso poderia sim ser uma desculpa também, né? Porque ele usou isso pra sustentar, por isso que ele não tá namorando. Mas por outro lado, também pode ser uma desculpa pra dar um fora na Minun, né? Ela, pelo jeito, sentiu isso, já que ela disse que não tinha sentido o Tinmok tão presente nesse encontro, e até chorou contando isso, né, durante ali o depoimento dela. Já a Yumin escolheu o Tinmok, que resolveu dizer pra ela que já esperava que ela iria escolher ele, ou seja, né, tá se achando. Ela ficou toda sorridente e a querida não desiste, né? Mesmo levando aquele fora na noite anterior. No encontro, ela foi super atacante, dizendo pra ele ler o diário dela, pedindo pra ele conversar com ela quando ele quisesse. Enquanto a Idu chegou para o encontro, né, com o Tinmok, e ela disse que queria ser mais direta com os sentimentos dela. Os dois estavam parecendo assim um casal num encontro, né? A Idu disse que queria alguém meio parecido assim com ela, né? Com a mesma criação ali de família e tudo mais. Mas o Tinmok, durante o depoimento, diz que não sentia tão à vontade assim na presença dela, mesmo sentindo muita atração pela Idu. E ele começou a ver que algumas coisas não estavam batendo entre eles e que eles não estavam em sintonia. Já que ele ficou dividido entre estar com uma pessoa que ele tem atração ou uma pessoa que ele se sente mais à vontade. E ficou aquele climão no ar, né? Depois do encontro, a Idu resolveu ir ao quarto do Tinmok pra tentar acabar a conversa, né? Já que parou ali no meio, que eles estavam tendo ali durante o encontro. E ela quis saber sobre o porquê eles não estavam em sintonia. E o Tinmok acha que o mundo da Idu é diferente do dele. E ele diz também, né, que estaria mentindo se dissesse que ainda pensa na Idu da mesma maneira de antes. Já a Tsu, que tem 3 caras afim dela, escolheu se encontrar com o Sunli. E como a gente já tinha visto antes, ela já tava dando sinais ali, né, que tá mais afim dele. O Sunli aproveitou também a oportunidade pra pedir desculpas, né, pelo encontro em dupla, onde ele acabou ficando naquela competição lá, né, com o Sanhan, que ninguém curtiu, inclusive a Tsu. Será que esse casal vai acontecer de verdade? Porque um tá afim do
outro. E pelo jeito, eles estão se conectando assim cada vez mais. Mas tem o Ryukyu, né, que escreveu uma carta pra Tsu, tentou conversar com ela, uns papos assim nada a ver, e ela até diz que por ele ser estudante de medicina, eles poderiam aí não ter tempo pra se encontrar muito. O Ryukyu até pensou em definir horários pra se encontrar com a Tsu e começou assim a falar loucamente como eles poderiam se encontrar, deixando assim, né, ela um pouco incomodada. E até eu assistindo fiquei incomodado. Olha, o Ryukyu lá na Coreia me incomodando aqui no Brasil. O Tae-eun também parece que ficou incomodado, né, de ter se declarado pra Yumin, já que ela gosta do Tim-ok. E disse que tinha mentido pra ela sobre isso, dizendo que nem gostava tanto assim dela, mas no fundo ele gosta muito dela mesmo e tava realmente mentindo. E ele até deu a dica ali, né, pra ela focar nesse cara que ela gosta. E durante a conversa, ela tava super monossilábica, né, e parecia que tava assim, odiando ter que escutar tudo aquilo. E só começou a sorrir quando ele falou pra ela focar no cara que ela realmente gosta, ou seja, no Tim-ok. E o que foi o Tae-eun se jogando no matinho pra se esconder das meninas que estavam falando dele. E ele também escutando, né, a Yumin contando que tinha ficado chocada, né, com o Tae-eun, dizendo pra ela que não tava mais afim dela, sendo que antes ele tinha dito que tava super afim dela e tudo mais. E eu fiquei sem saber, né, se eu ria disso tudo ou se eu ficava com dó dele, porque ele mentiu pra ela e deve ter ficado super chateado, achando que ela iria ficar chateada ou algo do tipo, mas pelo jeito ela nem ligou, né? O Tae-eun até tentou desabafar sobre toda essa história também com a Tsu e a Tion, mas ele ficou todo atrapalhado pra contar e na hora as meninas sacaram que ele tava gostando mesmo da Yumin. E a Tsu ajudou aí ele com as palavras, né, pra ele dizer pra Yumin, escrever uma carta pra ela também, né, e até chamou a Yumin pra conversar e desabafou aí que queria fazer tudo dar certo entre eles e acabou dizendo que tinha mentido, né, mas a Yumin diz que tudo era muito confuso e deu uma super dica pra ele ser mais confiante. Será que ele vai ser mais confiante a partir de agora? O Tae-eun ainda foi conversar também com a irmãzinha dele, a Minun, sobre as escolhas do Tim-ok, já que a Minun gosta do Tim-ok, mas ela nem tinha pedido pra conversar sobre ele. Vale lembrar que ele, o Ryukyu e o Sang-hoon não foram escolhidos também, né, por nenhuma das garotas para os encontros. Inclusive, o Sang-han aproveitou o momento também, né, pra encher a barriga enquanto ele tava ali esperando por um encontro e acabou não acontecendo. E os novatos, o Sang-chan e a Min-jin, foram totalmente esquecidos pela edição, né? E pelo jeito, todos eles vão sair sem ninguém desse programa, né? Porque até agora não aconteceu aí nada, né, de match aí entre eles e outras pessoas e o programa já tá quase acabando. Enquanto isso, a Idu percebeu um clima diferente do Tim-ok pra Tion, com ele reparando mais nela, preocupado com ela, né, o dia todo. E como a Idu viu que o Tim-ok não iria dormir ainda e sim voltar, né, com o povo lá na casa, onde a Tion também tava, né, ela chamou ele pro quarto pra conversar mais com ela. E quem apareceu no quarto? A Tion, que foi lá pegar a bolsa, né? Será que ela foi de propósito? E isso disparou uma dúvida na cabeça da Idu, que resolveu perguntar para o Tim-ok se era a Tion que o coração dele queria. E eu jurava que ele iria responder que era a Minun, por ele ter dito, né, que se sentia mais confortável com ela no começo desses novos episódios. Mas ele surpreendeu dizendo que era a Tion, mesmo dizendo que era a Idu que ele queria, e ainda diz que iria focar mais na Idu e que não ia dizer sobre isso pra Tion. Típico jeito de homem que gosta de uma, mas cozinha a outra, se caso der algo errado, né? Já em conversa com o restante do elenco, a Tion revelou que passou por um trauma na família, com o pai dela sendo agressivo, né, com os filhos, ou seja, com ela e os irmãos dela. E isso fez com que ela tivesse medo da imagem masculina e por isso ela não conseguia namorar os homens. E ao ouvir, né, o depoimento da Tion, o Tim-ok saiu pra fora pra chorar e disse que tava se sentindo orgulhoso dela querer mudar, né, todo esse sentimento aí que ela tinha, ou seja, né, esse depoimento da Tion mexeu muito com o Tim-ok, né. Rolou também mais uma noite dos solteiros, com vários participantes disputando a atenção ali dos crushes, né. As amigas Tion e Minun tentando ali ajudar o Tim-ok com o churrasco e dando carne na boca dele,
ele, enquanto a Idu assistia tudo de camarote, claro, né, morrendo de ciúme, tanto que ela também decide oferecer comida na boca do Tim Mock, né, pra tentar conquistar ele, e do outro lado da mesa, o Sunli guardando ali um lugar pra Jisoo, e ele e o Ryukyu disputando, né, a atenção da Jisoo. Depois todo mundo foi curtir a piscina da casa pela primeira vez, e não é que o Tim Mock e a Chinyeon começaram a flertar, ele não quis entrar na piscina, ficou ali na borda, né, conversando com ela, e a Idu, que tava dentro da piscina, vendo eles dois ali próximos, ela tentou tirar o foco ali deles dois por conta do ciúme. A minha vontade era gritar, mulher, sai daí, deixa esses dois em paz. Mas a Idu, né, toda esperançosa, chamou o Tim Mock pra conversar lá na suíte, porque ele prometeu que ela é a preferida dele, né, naquela outra conversa. E o Tim Mock resolveu esclarecer mais as coisas, mesmo dizendo que não tomou uma decisão e diz que a Chinyeon está mais no pensamento dele. E eu vendo essa cena, eu só queria que a Idu saísse dali logo e parasse também, né, de correr atrás do Tim Mock. E o detalhe que chamou a atenção é que ele diz pra Idu que não tomou uma decisão, mas tinha chamado também, né, a Chinyeon pra conversar na suíte, tanto que elas acabam, né, se cruzando ali na porta, e o Tim Mock até diz pra Chinyeon durante a conversa que acha que ela pode ser a pessoa certa pra ele. A Chinyeon questiona ele, né, e ele diz que tá certo disso, mas só não quer parecer doido, e ainda solta uma bomba, dizendo que sente dentro dele que vai se casar com a Chinyeon. E tá sendo, assim, horrível ver o Tim Mock querendo cozinhar a Idu, né, caso não dê certo com a Chinyeon, porque ele poderia dizer a verdade logo pra Idu, sem ficar fazendo esse tanto de rodeio, né, porque ele diz pra Chinyeon que ele quer ela, e pra Idu, ele fica dizendo que tá com dúvida, e fica falando coisas assim, né, pra deixar uma esperança pra ela, porque uma coisa é alguém ser rejeitada. Dói, mas pelo menos, né, fica claro. Mas é completamente diferente quando alguém flerta com você, demonstra interesse, faz você se sentir especial, e então ali vai se afastando aos poucos. Ou seja, né, fica ali te cozinhando. Ai, eu fiquei com uma dó da Idu, viu? Muita gente, né, até disse que o Tim Mock se encantou pelo jeito na conversa com a Chinyeon, já que pela Idu, ele ficou mais encantado, né, pela beleza dela, ou seja, né, só pela aparência, e não tanto assim pelo conteúdo. E aí, depois da conversa, a Idu acaba chorando, né, no chão, e acaba também com o suspense, né, dessa cena que a gente tinha visto também nos últimos episódios. E o Tim Mock saiu da categoria de boy fofo pra boy lixo desse programa, né? Enquanto isso, o Chinyeon chamou a Yumin pra um encontro na suíte, e ela resolveu dar uma chance pra ele, pra que ele pudesse conversar, assim, né, mais uma vez. E a Jisoo chamou o Ryukyu e o Sunli pra conversar na suíte. E eu acho que ela fez isso ali pra tirar as últimas dúvidas que ainda restavam, né, entre um e outro. O Ryukyu sempre fala demais, parece que ele fica tão nervoso na presença dela, que ele começa a falar e não dá espaço, né, pra Jisoo também falar. E ela diz que considerava ele como um irmão, mas ao mesmo tempo achava ele atraente. Aí eu fiquei, como assim? Mas também, né, ao mesmo tempo, na conversa com o Sunli, em vez dela falar do Sunli, ela resolveu falar do Ryukyu pra ele. E eu fiquei chocado, né, porque eu jurava que a Jisoo já tava pendendo mais pro lado do Sunli. Mas aí ficar falando do outro pra ele. Mas aí ela diz que o Sunli ocupa 70% do coração dele. E pelo Sunli não ficar tão preocupado nessa disputa com o Ryukyu, isso teria aumentado pra 80%. Ou seja, eu acho que ela já escolheu quem ela quer, né? Mas a edição fez um suspense e eu quase me senti assim enganado, porque eu já tô shippando muito Sunli e Jisoo. Mas espero também, né, que esse casal não tenha uma reviravolta como foi aí o Tim Mock e a Idu, né? E muita gente nas redes sociais já tá aí criando teorias, porque na capa dos Solteiros Nunca Mais, se a gente for analisar aí as peças de roupa, são a Jisoo vestindo ali, né, essa camiseta branca, mais o Tim Mock, que é esse homem aí com essa jaqueta de couro. Será que a gente vai ter esse casal aí, Jisoo e Tim Mock, acontecendo, julgando pela capa dos Solteiros Nunca Mais?
Será que vem aí? E na semana que vem tem os 2 últimos episódios e finalmente a gente vai ver quem escolheu quem nesse programa aí nos Solteiros Nunca Mais. Se vai ter casal saindo junto ou todo mundo solteiro, igual quando eles chegaram, né, ao programa. E você já esperava essa reviravolta aí com o casal Tim Locke e Du? Ou se surpreendeu também assim como eu? Comenta aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like e também não se esquece de se inscrever aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo.